comentários em relação ao mérito de medidas como essa, porque a mercantilização do trabalho fica evidente, também fragmenta a solidariedade dos trabalhadores. São trabalhadores que ocupam o mesmo espaço de trabalho, integram empresas diferentes. Imagine uma universidade com professores que pertencem a empresas, empregadores diferentes. Isso é possível acontecer no nosso país a partir da vigência da CLT. É claro, em relação à terceirização de toda e qualquer atividade, existe uma ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria da República, pelo procurador Rodrigo Janot. Ele ainda antes de deixar o cargo, ele apresentou essa ação de inconstitucionalidade. Mas não sabemos como o Supremo vai interpretar a possibilidade de inconstitucionalidade. E na atual conjuntura, a nossa avaliação em relação à atuação do Supremo o Supremo tem sido muito conservador em relação aos direitos sociais dos servidores e dos trabalhadores. Então, não temos boas expectativas em relação à compreensão do Supremo sobre a inconstitucionalidade da terceirização sobre as atividades, o que a gente chama no direito do trabalho de atividades fim. A nova CLT também cria a figura do contrato intermitente, que tem sido muito divulgado na imprensa. Há pouco tempo eu recebi, por mensagem, em grupos de discussões, enfim, uma notícia de jornal em que chamava trabalhadores para trabalhar em empresas do Bob's, do Spoleto, enfim, e que receberiam R$ 4,45 por hora de trabalho para trabalharem aos sábados e domingos. Dentro da legalidade, entre aspas, a hora está dentro do salário mínimo. Mas vejam, ao fim de uma jornada de trabalho, esse trabalhador trabalhando 5 horas num sábado e 5 horas num domingo, ele receberia líquido R$ 23, R$ 24. Então, é o discurso da reforma trabalhista, que também é o discurso de todas as medidas que cercam essas medidas de austeridade em relação aos servidores, é um discurso da geração de empregos, mas geração de empregos sem a preocupação com a qualidade do emprego, sem a preocupação daquilo que a Organização Internacional do Trabalho fala sobre a preocupação em criar empregos decentes, empregos que permitam qualidade de vida às pessoas. É evidente que a nossa preocupação, que a preocupação da sociedade não pode ser apenas de criar empregos, sabendo que o emprego vai permitir que uma pessoa receba ao fim de uma jornada de trabalho, ao sábado ou domingo, R$ 23. Eu levei meus filhos ao Bob's um dia desse e eu pedi para eles olharem os lanches. E não tem um lanche que custe menos de R$ 25. Então, ao fim de uma jornada de um trabalho, um trabalhador sequer vai poder comprar um lanche que tem ali. Então, e além de criar uma situação desigual, e vão existir os trabalhadores que integram aquela empresa com um contrato por prazo indeterminado e o trabalhador do contrato intermitente. Isso já foi implementado. Hoje eu recebi o normativo da Caixa Econômica, que já indica o Código do Trabalhador Intermitente. É um código que a Caixa vai passar a identificar para fins de depósitos de fundo de garantia, saque de fundo de garantia. Já é realidade no nosso país. Também a ampliação da possibilidade dos contratos de prazo determinado. E também foi ampliada a possibilidade do contrato por tempo parcial. Antigamente, ele tinha um patamar de horas, de 25 horas, agora esse patamar, 26 horas, agora ele é ampliado para 30 horas. Então, o mercado de trabalho que os economistas, há pouco tempo escutamos um economista que trouxe informações sobre o mercado de trabalho, isso as estatísticas demonstram um mercado de trabalho já muito desigual. Poucos têm acesso a empregos de qualidade, ele fica ainda mais desigual. Ainda a desigualdade no mercado de trabalho ela é intensificada com a reforma trabalhista. E além dessa discussão, dessa fragmentação na figura do trabalhador, como eu disse, a reforma trabalhista também traz graves empecilhos ao trabalhador que acessa a Justiça do Trabalho. Para quem não tem contato com a Justiça do Trabalho,
só para vocês terem ideia, o trabalhador que ingressar na justiça, a regra vigente permite que o trabalhador que entre na justiça e que não comparece à primeira audiência, o que é muito comum, a consequência é o arquivamento da ação, ou seja, o trabalhador depois pode ingressar novamente com uma ação. Qual é a lógica? A lógica é proteger o trabalhador, porque muitas vezes é retaliado, porque entra com uma ação trabalhista. Na atual legislação, o trabalhador que não comparece à primeira audiência, ele tem que pagar uma multa, custas por não comparecimento, mesmo que tenha justiça gratuita garantida no processo. Então, é uma retaliação, e isso é uma falta de compreensão ao mundo do trabalho, as retaliações que acontecem, até porque é lugar comum, o Ministério Público do Trabalho tenta brigar muito por isso, mas existem as chamadas listas sujas. Os trabalhadores que ingressam com ações judiciais contra os seus empregadores, eles são... existem muitas empresas, construtoras, grandes conglomerados, também de tecidos, enfim, e fazem uma lista dos trabalhadores que ingressam na Justiça do Trabalho para depois evitar contratá-los. Então, isso esse exemplo, por exemplo, de retaliação por ingresso na Justiça do Trabalho é um dos exemplos da perversidade de uma reforma como essa. E, além disso, permitir a ampla possibilidade das negociações coletivas em prol, em detrimento o negociado em detrimento do que foi legislado, também é um grande retrocesso, porque a compreensão da doutrina e do direcionamento da Constituição sempre foi de que os direitos da legislação e da Constituição Federal, em relação ao direito do trabalho, são direitos mínimos, e que a negociação coletiva sempre teve a lógica de incluir direitos, ampliar direitos, jamais a lógica de negociação para reduzir direitos. Não é isso que acontece agora. A negociação era amplamente permitida e num momento em que os sindicatos são fragilizados, extremamente fragilizados. Acho que é de conhecimento de todos que o imposto sindical acaba. Mas, ao mesmo tempo em que é terminado, existe fim ao imposto sindical, não é criada nenhuma forma de financiamento dos sindicatos e é mantida também a unicidade sindical. Então, para alguns doutrinadores, alguns pesquisadores, eles falam de um curto-circuito dessa reforma trabalhista. É algo que colide frontalmente com os princípios do direito do trabalho, os princípios da dignidade da pessoa humana, enfim. O nosso panorama em relação ao mundo do trabalho não é um bom panorama, não temos uma boa avaliação. E, só para finalizar, falando da reforma trabalhista, o discurso que a gente escuta, inclusive, de muitos juízes, de temos que aplicar a reforma, é um discurso muito pobre, porque todos sabemos, qualquer estudante de direito sabe que a lei, ela tem que ser, a aplicação da lei, ela se submete a vários requisitos, inclusive a conformidade com a Constituição Federal, os princípios, a interpretação da lei não é só a literalidade da lei, mas também a interpretação sistemática. Mas como os nossos tribunais vão interpretar tantas medidas que violam inegavelmente os direitos, a gente não sabe. E vivemos num momento de um judiciário extremamente conservador. Em relação aos servidores públicos, a reforma da Previdência, que não foi aprovada, não sabemos se será aprovada, ela traz algumas previsões que devem nos causar profunda... a gente tem muito receio de algumas alterações. E, muito embora o nosso sistema previdenciário tenha sido reformado, a primeira reforma em 98, assistimos uma outra reforma em 2003, 2005 uma complementação e depois uma lei e legislações que vieram complementar, a atual reforma ela é muito mais profunda e vai impactar certamente de uma forma muito maior a vida dos servidores do país. Muito embora a gente escute muito na imprensa e a tônica, muitas vezes, dos plantões, enfim, seja a relacionada a quanto tempo falta para aposentar, qual é a idade em que eu vou me aposentar, a reforma, eu vejo
pouca divulgação na imprensa sobre um aspecto da reforma que vai impactar profundamente a vida das pessoas, que vai ser, por exemplo, a impossibilidade de acúmulo de aposentadoria e pensão. É muito grave que uma pessoa não possa... Então, imaginem hoje um pensionista, uma pessoa que é pensionista e que ainda não se aposentou, no momento em que ela conseguir reunir os requisitos para a aposentadoria, ela vai ter que optar ou pela aposentadoria ou pela pensão. E aí os servidores nos perguntam, né? Perguntam para os assessores, para os advogados, bom, mas eu já adquiri o direito para a minha aposentadoria, eu estou resguardada? Eu entendo, e eu e muitos colegas entendemos que sim. Se a pessoa, e isso, aliás, é uma interpretação, isso é uma dúvida muito comum nos plantões, quando a pessoa reúne os requisitos para se aposentar, mas ainda não faz opção, não faz formalmente a opção pela aposentadoria, ela, no entender do Supremo Tribunal Federal, da jurisprudência consolidada, e até no entender do que vem expresso nas emendas, inclusive no substitutivo atual, se entende que essa pessoa tem direito adquirido. Diferente do servidor que não reuniu, do segurado, do regime geral, que não reuniu as condições para se aposentar. Esse servidor tem direito ao que seria uma expectativa de direito. E as últimas reformas da Previdência, elas trazem regras de transição para esses servidores, que podem ser mais duras ou menos duras. Em relação aos servidores que já ingressaram no regime antes de 2003 e que, em tese, ainda teriam direito à paridade, o atual substitutivo da reforma da Previdência, ela traz uma determinação em relação à idade. Para que o servidor possa se aposentar mantendo a paridade e a integralidade, ele vai ter que cumprir a idade mínima indicada. Existe um aumento da idade de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e o servidor vai ter que submeter a essa condição, ao preenchimento dessa condição, se quiser se aposentar com a paridade, com a integralidade. Existe um outro aspecto da reforma também, que não permite que o servidor possa acumular a aposentadoria do regime próprio com a aposentadoria do regime do INSS. Então, imaginem, o servidor vai ter que abrir mão também. Ou então, um professor, um servidor, um médico que já há muitos anos trabalhe na iniciativa privada e trabalhe em paralelo com o serviço público, se não reunir os requisitos para se aposentar, teria, então, uma expectativa de direito, teria, então, que abrir mão para um dos benefícios, para um desses benefícios. São questões muito graves. Também... eu queria chamar a atenção para esse texto da reforma da Previdência, o substitutivo, que não sabemos se vai prevalecer ou não, é um texto de difícil compreensão. É um texto que, se o servidor quer tentar compreender, reformas da Previdência, via de regra, são reformas de difícil compreensão pelas pessoas. E a gente sempre recomenda que a avaliação sobre preenchimento ou não dos requisitos de aposentadoria sempre seja feita caso a caso, porque desde 98 foram sendo criadas regras de transição, o que fez com que uma parte de servidores tenha hoje a possibilidade de ter um leque de aposentadorias, de possibilidade de aposentadoria, e que não dizem respeito só a preencher ou não os requisitos. Dependendo do tipo de condição que esse servidor se submete, essas condições vão impactar no valor dos proventos em que esse servidor vai receber. Isso tende a desaparecer. Desde 2003, não existe mais a aposentadoria para os novos servidores, não existe mais a aposentadoria integral quando a gente fala de aposentadoria calculada pela última remuneração. Os servidores que ingressaram a partir de 2004 têm aposentadoria calculada pela média das maiores remunerações. Os servidores que entraram a partir de 2013 têm aposentadoria limitada ao teto da Previdência Social e apenas terão diferenças se fizerem contribuições para um fundo de previdência complementar. Então, já existe também, atualmente, existe uma grande fragmentação em relação a condições de aposentadoria dos servidores de acordo com a data de ingresso no serviço público. Enfim, sobre a reforma da Previdência, muito embora esses aspectos causem muitas
esses aspectos que eu mencionei, principalmente em relação à impossibilidade de acúmulo de pensões, de pensão e aposentadoria, e de aposentadoria de regimes distintos, isso certamente vai gerar discussão. Eu imagino que um texto sendo aprovado dessa forma, ele vai ser objeto de medidas de inconstitucionalidade, de medidas que questionam a constitucionalidade, tanto na via difusa como na via concentrada. Mas a gente não sabe qual vai ser a interpretação dos tribunais. E mesmo no momento em que a gente percebe, pelo menos movimentações, a gente escuta pela imprensa, movimentações contrárias de parlamentares em relação ao texto da reforma, a gente escuta, por outro lado, possibilidade de alteração em relação à alteração da idade, alteração do tempo, mas não vejo alterações em relação a essa parte do texto. Então, é algo muito grave e que vai impactar fortemente a vida das pessoas. Imagine uma pessoa ficar sem a pensão. Imagina, é algo que certamente vai gerar uma maior desigualdade e uma queda no padrão remuneratório de servidores, enfim, imensa, imensa. A gente percebe concretamente como que isso vai poder impactar a vida das pessoas. Em relação à medida provisória 805, é a medida provisória que foi aprovada agora recentemente, que ampliou a alíquota de reajuste do servidor. O servidor público que recebe mais do que acima do teto dos 5 mil, o teto do regime geral, o teto da Previdência, hoje ele está em mais ou menos R$ 5.300, ele vai sofrer ele vai passar a pagar uma contribuição previdenciária de 14%. Só não vai pagar essa contribuição se fizer adesão ao Fundo Complementar de Previdência, ao FUNPRESP. Então, essa medida provisória, ela, por um lado, ela tenta arrecadar mais valores e, por outro lado, incentiva a adesão ao FUNPRESP também. Por outro lado, essa medida provisória, como eu disse para vocês, ela congela o reajuste dos servidores que já foi pago numa parcela em 2017, seria pago em 2018 e posterga para o ano de 2019. Existem já algumas ações de inconstitucionalidade distribuídas ao Supremo Tribunal Federal que questionam essa medida provisória. A primeira ação foi ajuizada pelo PSOL, existe também uma ação ajuizada pela Associação dos Magistrados e pela ANAMATRA, Associação dos Juízes Federais, e que questionam, em relação à alíquota previdenciária, o argumento das ações de inconstitucionalidade é sobre a falta de uma análise do impacto atuarial dessa medida, principalmente através de uma medida provisória que deve atender aos requisitos de urgência e relevância. Como é possível perceber se existe uma falta de equilíbrio atuarial sem uma análise mais contundente? Então, a lógica é que isso se assemelha a uma medida de confisco, e não uma medida que queira realmente, que tenha uma preocupação com o equilíbrio atuarial, com os princípios da Seguridade Social. Em relação ao reajuste, a ação ajuizada pelo pessoal questiona isso, enfim, existem algumas análises de advogados e servidores já pautando isso. Se sustenta que seria direito adquirido dos servidores o direito ao reajuste no ano de 2019, na medida em que isso foi previsto numa lei. E essas ações, elas citam um julgado recente que teve relatoria de uma ação de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado do Tocantins e que teria... e a ministra Carmen Lúcia teria entendido que a previsão do reajuste, mesmo antes do implemento da data prevista para aquele reajuste, ela teria se incorporado ao patrimônio dos servidores. E, por isso, não poderia ser admitida uma legislação que não atendesse àquela determinação contida na lei quando foi editada. Alguns princípios do direito... também são argumentados, como os princípios da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, enfim, mas a ação do PSOL foi distribuída, eu tive notícia ao ministro Lewandowski, mas ainda aguardamos a análise dessas medidas. E, por fim, em relação ao plano de demissão voluntária, a medida provisória
já foi regulamentada por portaria. Eu queria chamar a atenção para uma questão que a gente até foi divulgada no Jornal da Duferj. Os valores previstos para a indenização do servidor, eles são pagos, de acordo com a portaria, de forma parcelada, em valores que não podem exceder a remuneração do servidor. Então, vejam a gravidade. Se incentivam o servidor a aderir a um plano de demissão, se prevê na medida provisória que esse servidor vai ganhar 1,25 da sua remuneração por ano de trabalho no serviço público, mas o pagamento desse PDV, da indenização do PDV, é feito de maneira parcelada em valores que não podem exceder a remuneração do servidor. Então, é uma grande armadilha, num momento de grande desemprego, de grande recessão, de medidas de austeridade tão fortemente implementadas no país. Enfim, são algumas considerações que procurei fazer assim, de uma forma bem simples, desorganizada, mas fico aqui aberta para responder a qualquer dúvidas e passar a palavra para a minha colega. Obrigada, Ana Luísa. Vou passar, então, a palavra para Denise Gentil, que eu já apresentei. Já, né? Boa tarde aos colegas, aos alunos. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho aqui de alguns números que eu tenho que mostram a desfaçatez com que essas reformas, essas medidas provisórias estão sendo feitas. É uma questão, tanta fraude nos números, né? Há um cinismo tão grande nesse ajuste fiscal, no fato dele estar sendo atirado nas costas dos trabalhadores, dos servidores públicos, que assim, eu acho absolutamente essencial mostrar uns números para vocês, porque é preciso ter a dimensão dessa deslealdade que está acontecendo na sociedade. Então, se vocês me permitirem um pouco de paciência, eu vou tentar passar uns 2 ou 3 filmezinhos de 3 minutos, e aí depois eu entro propriamente desses números, porque eu acho que nós pegamos a colaboração de um ator da Globo que voluntariamente, o Capri, voluntariamente cedeu a sua imagem, a sua voz, para contar um pouco da história do que está acontecendo, tanto do lado da Previdência, dos servidores públicos, quanto do lado dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, se você me ajudar... Da Globo? Não, acho que não. É São Capri. Se der para eu controlar aqui com o computador, tá? Se é possível trazer até aqui? Só um minutinho de paciência de vocês, tá? Você não botou em PowerPoint, não? Será que vai dar certo? Ixi, o que houve? Desculpa. Meu Deus, vai lá por cima. Desce lá pro final. São 2 dedos. Então vai. Foi lá para baixo? Muito mais. Vai. Aí, passou demais. É o primeiro lá. Ó, apareceu ele aí. Mais em cima. Aqui. Pode deixar que daqui pra frente. 2 toques.
só se tiver internet. Só vai lá se tiver internet. Estou te falando, se não for PowerPoint, não vai entrar isso. Tem internet? Tem internet vídeo? Tem Wi-Fi? Ai, gente, que dificuldade, que vergonha essa espera toda aí. Não sabia disso. Oi? Não, eles estavam usando o programa. Tá aqui, ó. Tá aqui. É que eu trouxe um PowerPoint, mas o computador dele não converte para PowerPoint, converte para outra coisa. Aí não sai. Não dialoga, entendeu? Então, preciso da internet. Deixa eu ver na TV. Não, enquanto isso, então, eu vou falando enquanto ele arruma. Isso aqui é o vídeo. Isto é o vídeo. Se você tivesse no PowerPoint, bastava clicar aqui que o vídeo passava. Não, eu tenho o link, só não tenho a internet. Aqui agora. Então, se tiver a internet, clica no link. Também tem as duas possibilidades. Mas ele vai dar um jeito aqui, porque ele é bom pra caramba. Daqui a pouco aparece tudo aí. Enquanto isso, eu vou falando com vocês, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sobre a previdência do servidor público. Deixa eu começar sobre isso, né? A professora antes de mim estava dizendo, né, que a alíquota subiu de 11% para 14% e que, portanto, isso vai causar... Na verdade, isso é uma redução de salário. Obviamente, quando você passa a pagar mais, o governo está pagando menos para você, né? A alíquota, quando aumenta de 11% para 14%, você perdeu 3% do seu salário ali. Então, é uma forma de reduzir o gasto hoje com a folha e de ter mais recursos disponíveis para o governo para pagar as aposentadorias dos que já estão aposentados hoje, porque o nosso sistema não tem um fundo. Então, é como se os servidores ativos estivessem sendo responsáveis por um resultado supostamente deficitário da previdência dos servidores públicos. Mas quando você levanta os dados, e é isso que eu faço na vida, né, há muitos anos que eu levanto esses dados, o que acontece? O governo, ele faz um cálculo que, não sei se a Maria Lúcia ou a professora já colocaram, que é absolutamente fraudulento sobre o déficit dos servidores públicos. Nos nossos cálculos, por exemplo, a gente não mistura os militares com os servidores públicos, porque eles são regidos por sistemas completamente diferentes. Inclusive, os militares, eles não se aposentam, eles entram para a reserva, certo? Então, eles deveriam fazer parte... Isso é um negócio interessante, militar não é mais servidor. Militar não é. Não é servidor. Não é mais, entendeu? O militar, ele é parte da folha do Ministério da Defesa. A Seguridade Social é outra coisa. O regime próprio de previdência social dos servidores é uma terceira forma de aposentadoria que existe no país, é um outro pilar. Os militares, eles pertencem à folha do Tesouro Nacional. Se o servidor público e os militares forem colocados no mesmo campo, vai gerar essa interpretação de que tem que fazer um regime único para todos. E aí teria que entrar os militares juntos, o que não vai acontecer, certo? Não vai acontecer. Então, e nem eu concordo que seja assim também. Eu acho que os militares pertencem aos gastos da defesa nacional, e se nós queremos ter uma força de defesa nacional, nós temos que pagar por isso, ponto final. E quando as pessoas entram na idade de aposentadoria, elas participam da mesma forma que os ativos da folha, que a União tem que cuidar. É isso aí, a União cuida em separado. Servidores públicos e trabalhadores do setor privado têm dois esquemas de aposentadoria. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente separa a contribuição dos servidores públicos do lado da Receita, a gente coloca a contribuição patronal do Estado, porque o Estado é o empregador, do lado da Receita, certo? Então, até recentemente, né, os servidores públicos contribuem com 11% e o Estado com o dobro, com 22%. Então, a gente coloca lá, do lado da Receita, contribuição dos servidores e contribuição de 22% de alíquota do Estado. Então, o dobro do que contribui os servidores. Do lado da despesa, a gente coloca somente as aposentadorias e pensões dos servidores públicos, não coloca os militares. Porque se a gente colocar os militares, o déficit aparece e o gasto com os militares passa a ser 45% desse déficit, certo?
E aí a conclusão da União é que ela vai ter que fazer um ajuste sobre os servidores que será suficientemente grande para cobrir o saldo negativo das pensões e aposentadorias dos militares, certo? Então, o que acontece? Os militares, eles não contribuem para a sua reserva. Eles não contribuem. O que eles contribuem é para as pensões, ou seja, para as viúvas. Porque a própria remuneração da reserva deles, eles não contribuem. Eles contribuem com 7,5%, que é para a pensão. E com uma alíquota de um pouco mais de 1% para as filhas. Certo? Então, de fato, a União é que cobre a diferença, mas a União quer que os servidores cubram a diferença que falta para preencher aí essa remuneração dos militares, certo? Então, quando a União faz o cálculo, em primeiro lugar, ela não coloca a participação dela como empregadora. Ela coloca só a contribuição dos servidores do lado da Receita. Então, já ficam faltando aí 22%, que é a participação da União do lado da Receita, né? Em segundo lugar, do lado da despesa, ela força o déficit ao colocar os militares dentro do cálculo e ao colocar aposentados e pensionistas dos ex-territórios federais, que não tem nada a ver com os servidores públicos do regime jurídico único. Esse povo é um povo que tem que estar na folha lá do Ministério da Fazenda. Não tem nada que ir para o cálculo dos servidores públicos, certo? Então, o cálculo é feito de forma completamente incorreta, né? Há os que me criticam dizendo assim, mas Denise, então, mas alguém tem que pagar o déficit dos militares. Ótimo, tudo bem, que a sociedade divida isso entre todos. Mas por que vai cair pelos servidores públicos esse ônus? E aí se faz uma reforma super restritiva para os servidores, que era desnecessária. Por quê? Porque pelos cálculos que eu faço, eu vou mostrar para vocês, o déficit, que já era pequeno, muito baixo, vinha caindo desde 2012, queda, pau, queda, até que chegou agora, em 2016, e ele é de apenas 0,9% do PIB. O que é baixíssimo. 0,9% do PIB é nada perto da renúncia de receitas que a União fez no ano passado, só das receitas da Seguridade Social, que foi de 2,3% do PIB. Então é uma farsa, porque a União abre mão de receitas, né, porque ela não quer, evidentemente, entrar em conflito com o Banco Itaú, com o Banco Bradesco, com as grandes empresas Vale, Petrobras. Ela abre mão de receitas em favor dessas empresas, mas ela castiga os servidores públicos e os trabalhadores do setor privado. Então, é um escândalo isso, né? Porque há uma brutal transferência de renda que as pessoas não estão se apercebendo. A impressão que eu tenho é que a apatia hoje da gente é porque, de fato, o brasileiro ele não tem a dimensão do escândalo que é essa transferência de renda brutal que está acontecendo nos últimos 3 ou 4 anos no Brasil. Então, eu vou passar um filminho que eu acho muito ilustrativo, que eu acho que tem que apagar umas luzinhas para não ficar tão claro aqui. O Erson Capri emprestou a sua imagem gratuitamente para fazer esses filmes. Eu vou passar só uns 2 ou 3 para vocês. Posso botar o play aqui, né? Dá uma apagadinha na luz para mim, por favor. Não está tocando isso aqui, não. Trabalhe e morra sem se aposentar. Na proposta original, para ter aposentadoria completa, você precisaria ter 65 anos de idade e contribuir durante 49 anos. A sociedade pressionou e o governo cedeu. Agora são necessários 40 anos de contribuição. Isso é mais do que o praticado em muitos países desenvolvidos, onde, em média, se contribui 35 anos. Para ter direito à aposentadoria parcial, você vai precisar ter 65 anos e contribuir durante 25 anos. Mas as condições do mercado de trabalho no Brasil não permitem que o trabalhador contribua durante 40 anos. E mais grave ainda,
um trabalhador brasileiro não consegue acumular sequer 25 anos de contribuição. Os números provam que 79% dos trabalhadores aposentados por idade contribuíram menos do que 24 anos. Ou seja, apenas 20% dos trabalhadores teriam como contribuir durante 25 anos. E 80% dos brasileiros não têm condições. Sabe por quê? Porque 50% dos trabalhadores têm empregos precários, sem carteira de trabalho assinada. Eles não contribuem para a Previdência e, claro, não terão proteção na velhice. Nas regiões mais pobres do país, mais de 60% dos empregos são precários. No Maranhão, 75% dos empregos são precários. Além do trabalho sem carteira assinada, de tempos em tempos, os trabalhadores são demitidos e outros são recontratados com salários mais baixos. Pronto. Isso interrompe a contribuição para a Previdência. Em média, durante 12 meses, o trabalhador contribui apenas 9. Nesse ritmo, para acumular 25 anos de contribuição para a Previdência, são necessários 33 anos. Isso é mais difícil de ser cumprido pelas mulheres, que têm dupla e tripla jornada. Além disso, a reforma é ainda mais dura com o trabalhador rural. O relator da proposta também penaliza os trabalhadores do serviço público das 3 esferas de governo e retrocede conquistas dos servidores construídas há mais de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem privilégios nas aposentadorias dos deputados, senadores e vereadores. Essa proposta da Previdência propõe que você trabalhe, contribua e morra sem se aposentar. Você acha justo? Aí eu vou falando um pouquinho, aí ele pega outro filme, tá? É que estava tudo na série aqui, mas não está dando para passar direto. Então ele vai dar um clique na parte 2, depois parte 3, tá? Paciência comigo. Então, aí o que faz o governo agora? Como ele percebeu que não dá para passar essa proposta desse jeito, como está, porque não há condições políticas no Congresso para passar todo esse pacote de maldade, que fere os servidores, que fere os rurais, as mulheres, etc., de uma vez só. Então, ele vai querer unificar os sistemas, segundo a gente sabe pelos jornais, tirando o que ele chama de privilégios dos professores do ensino médio fundamental, tirando os privilégios de policiais. Né? Vamos lá. Então, isso está sendo meio que limado lá, mas ele está saindo nos jornais, o governo vai testando, né, ele vai botando as notícias nos jornais e testando o impacto delas. Então, eles já estão falando que vão fazer também reforma nos militares, tá, para poder unificar tudo, porque 45% do rombo dos servidores públicos foram os militares, e a resistência que eles sentem em Brasília, do lado dos servidores públicos, é muito forte, principalmente aqui para nós, nossos aliados, que são os juízes, né? Então, tem uma pressão ali que eles recebem do judiciário. E, por outro lado, então, eles vão pressionar mais uma vez os rurais, para equiparar rurais com urbanos. Então, é essa frente que está indo agora para o Congresso, né? Rurais com urbanos, não dar mais a diferenciação para os trabalhadores que trabalham em condições especiais, expostos ao risco da profissão, o que abarca os médicos todos, os dentistas, os enfermeiros do serviço público, vai pegar radiologistas, todos aqueles que trabalham em condições especiais, não vai mais ter mais nenhuma especificidade para eles, né? E nem para os professores, nem para os policiais. Então, é isso que a gente tem que prestar bastante atenção, que o que vai se tentar passar agora, com uma frase só, é essa unificação. Agora, imagina quanto isso vai custar para nós uma aprovação de uma coisa dessas, né? Cada parágrafo que possa vir a ser aprovado neste final de ano, provavelmente antes de algum feriado, como eles acabaram de fazer agora, né, antes do feriado do dia 2 de novembro, ou então, como foi feito o leilão da Petrobras, às vésperas de outro feriado, né, de um fim de semana, é assim que o governo faz, para causar menos impacto, se faz numa sexta-feira,
né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção agora. E sobre a regra de transição que o governo quer passar nesse momento, ele quer passar uma regra de transição para aqueles servidores que ainda não alcançaram as condições de aposentadoria, para que eles passem 40% a mais do tempo que eles passariam antes. Então, se faltam 10 anos para você se aposentar, vão faltar 14 anos para você se aposentar, e não mais 10. Se faltavam 10 meses para você se aposentar, vão faltar 14 meses para você se aposentar. Então, tudo vai aumentar em nada mais, nada menos que 40%. Agora, o que é chocante? O governo faz um cálculo de quanto ele vai economizar com isso. E é uma besteira o que ele vai economizar perto do que ele desonera. Essa que é a nossa comparação sempre. Né? O que o governo perde quando ele desonera a empresa e o quanto ele vai buscar em cima dos trabalhadores e dos servidores para cobrir aquilo que ele liberou nas empresas. Certo? Então, o que saiu ontem? Né? O cálculo lá do secretário Careca, Marcelo Caetano, ele disse o seguinte, olha, no nosso primeiro cálculo, a gente ia fazer uma economia de 800 bilhões em 10 anos, o que significa 80 bilhões ao ano. Né? Aí não foi possível, o relatório dentro da Câmara fez uma série de mexidas, né, moveu, como falou agora o ator, e a economia passou a ser de 600 bi, ou seja, 60 bi ao ano. Se o governo mexer agora, só fazendo algumas concessões e aprovando só a idade mínima, só a regra de transição, não é? E tirando essas coisas que o governo chama que são privilégios do regime especial dos professores, policiais, etc., e rurais, a economia será de apenas 200 bi ao ano. Opa, vai ser uma economia bem menor. Ou seja, a economia vai acabar sendo em torno de 40 bi ao ano. Olha, gente, uma economia de 40 bi ao ano é nada. Não faz nem cócegas no resultado primário negativo. Não vai resolver nada do resultado primário negativo. Nada, absolutamente nada. Não tem impacto estatístico. Não é? E 40 bi, comparem, ele vai economizar. 40 bi, quer dizer, ele vai deixar de pagar 40 bi ao ano aos servidores e aos trabalhadores do setor privado e vai entregar, na forma de desonerações tributárias, 40 bi ao ano só de recursos da Previdência Social para as empresas estrangeiras que vão investir no pré-sal. Sem contar as outras desonerações que ele vai fazer no setor de saúde para as empresas, para os planos de saúde, etc. Sem contar isso. Só essa última licitação de leilões, o governo entregou de recursos da Seguridade Social para as empresas estrangeiras 40 bi ao ano, que é exatamente o que ele pretende agora colocar nas costas dos servidores e dos trabalhadores. Quer dizer, é impossível. Né? O nível de desoneração tributária geral, global, no nosso país, ele chega a ser de 280 bilhões de reais ao ano. Ao ano. Só na folha de trabalho que serve como receita da Previdência, o saque anual é de 100 bilhões de reais. Melhor, 153 bilhões de reais. Então não faz o menor sentido. Quer dizer, esse é o governo da casta financeira da sociedade. Né? Hoje a gente tem até o número que o Bradesco deve à Previdência. Eu vou mostrar para vocês o quanto o Bradesco deve e quanto foi o lucro do Bradesco. É um escândalo, né? Então vamos ver o segundo filme. Tá? Eu acho que é legal passar o filme porque ele é melhor do que eu falando, né? A tendência do atual governo impõe regras muito mais duras do que as praticadas nos países europeus. Aí são as comparações internacionais, porque dizem que a gente é uma jabuticaba, né? Em geral, nesses países, as pessoas precisam ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição para se aposentar com valor integral. Aqui queriam impor 49 anos de contribuição. Na Europa, a aposentadoria parcial pode ser obtida com 61 ou 62 anos. E muitos países não exigem sequer tempo de contribuição. Basta a demonstração de 15 anos de residência ou de trabalho. Não dá para comparar.
O contexto histórico e as condições de vida na Europa são muito diferentes do que temos aqui no Brasil. Em mais de 500 anos de história, tivemos 350 anos de escravidão. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Nos países europeus, a desigualdade da renda é quase metade da nossa. E a nossa riqueza por habitante é cerca de 5 vezes menor. O salário mínimo na Alemanha, por exemplo, é 5 vezes maior que no Brasil. Quase 50% dos brasileiros trabalham em empregos precários, o que não acontece nos países mais ricos. Além disso, mais de 50% dos brasileiros ficam menos de 3 anos no mesmo emprego, já que a rotatividade é muito elevada. Em países como a Itália, apenas 20% dos trabalhadores passam por isso. Nos países desenvolvidos, os jovens entram no mercado de trabalho por volta dos 23 anos. No Brasil, 46% dos jovens urbanos e 70% das mulheres rurais começam a trabalhar com 14 anos. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, cerca de 6 anos inferior à vigente em muitos países europeus. No caso dos homens, a expectativa de vida é cerca de 10 anos menor. E tem mais. O Brasil também perde feio em outros indicadores, como expectativa de sobrevida aos 65 anos, probabilidade de não atingir 65 anos, expectativa de duração da aposentadoria, probabilidade de vida sem saúde e expectativa de vida saudável. Mas, já que querem comparar, em média, o brasileiro estuda menos de 8 anos. O alemão estuda quase 13. A taxa de mortalidade infantil no Brasil é mais de 4 vezes superior à de muitos países europeus. Com base nesses dados, eu não considero nada justo adotar no Brasil uma reforma da Previdência com regras superiores às dos países desenvolvidos. E você? Você acha justo? Nós fizemos todo um trabalho de comparação internacional entre o que acontece lá e o que acontece aqui. Por quê? Porque o governo permanentemente argumenta que nós somos um dos poucos países, só nós e mais 2 países miseráveis aí pelo mundo, que não fizeram ainda uma reforma da Previdência. E que o nosso sistema seria muito mais benevolente do que aquele que é usado na Europa, e a Europa pode muito mais do que nós. Essa que é a questão. Então, a gente teria que, no mínimo, fazer uma reforma próxima do que a Europa fez. E aí a gente se deu o trabalho de buscar todos os dados para ver se nós realmente íamos fazer uma reforma igual a da Europa. Então, a primeira coisa que a gente se deparou foi o seguinte: além de ver todos esses indicadores que ele tratou aí, que são muitos, vocês viram, é uma enxurrada, o que a gente viu é o seguinte: aqui o governo quer instituir uma idade mínima, única, porque ela não é apenas uma idade mínima, ela é uma idade única para todo o país, em cima de uma enorme heterogeneidade que a gente tem aqui. A diferença das condições do Norte e Nordeste com relação ao Sul. Então, o que a gente chegou? Pode puxar o próximo, tá? O que a gente chegou à comparação? É que lá na Europa, eles têm uma aproximação progressiva para essa idade mínima. Ninguém lá tem uma idade mínima de 65 anos instituída imediatamente, né? Ela foi sendo conquistada ao longo do tempo. Então, tem países que só em 2031 a idade será 65 anos. Né? Tem outros que só em 2029, na Alemanha 2024, para chegar nos 65 anos. No Brasil, eles querem fazer de uma tacada só, né? Entrar aos 65. Então, na Europa, um trabalhador pode se aposentar com 58, 59 anos, só que ele vai ganhar metade do valor que ele ganharia se ele se aposentasse aos 65. Mas ele pode se aposentar antes. Então, a gente diz, tem a idade mínima e tem a idade de referência. A idade mínima lá é 57, 58 anos, depende do país. E a idade de referência para receber os 100% da aposentadoria é que é 63 em alguns países, 65 em outros. Na França ainda é 62.
Entenderam? Então, o que se quer fazer aqui é uma reforma, de fato, muito mais dura. Ela não é só mais dura pelas nossas condições sociais, mas ela é mais dura pelos próprios parâmetros europeus. Né? Então, a troco do que é que se faz uma coisa dessas? Certo? E tem um dado que não está dito aí nesse texto, que é o seguinte: a gente fez a seguinte pergunta para responder. Qual é a probabilidade de um homem no Brasil não fazer 65 anos? Não chegar aos 65 anos, certo? Porque ele vai contribuir ao longo da vida e ele pode nunca desfrutar. Então, qual é a probabilidade dele não chegar aos 65 anos? E é altíssima. Só a Rússia tem uma probabilidade maior do que a nossa. É de 37% a probabilidade de um homem não chegar, por causa da violência urbana, por uma série de questões. Então, são trabalhadores que vão construir uma contribuição e nunca vão desfrutar dessa contribuição. E isso não entra no cálculo, certo? Essa probabilidade. Está tudo extremamente confuso. E, como se disse aí agora, revendo todas essas regras, um servidor e um trabalhador do setor privado, se essas regras forem unificadas, eles só se aposentarão, em média, entre 72 e 73 anos. Porque nós fizemos um programa, né, de informática, e você insere os seus dados para ver, em média, o quanto você vai se aposentar. E o engraçado foi que tinha um senador na mesa, ele me deu os dados dele, eu rodei na hora, e deu 73 anos, ele queria morrer do coração. Porque ele já foi pobre, né, na juventude dele, ainda não se aposentou, e quando ele viu que ele só ia se aposentar aos 73, ele teve um colapso. Ele falou, não, está errado isso. Eu falei, não está não, você passou muito tempo sem contribuir. Igual os trabalhadores brasileiros, que logo quando começam no mercado de trabalho, eles passam muito tempo trabalhando em empregos precários, sem carteira assinada, sem contribuição, e quando chega no final da vida, que vai puxar o cálculo, a exigência é de 25 anos de contribuição, é muito tempo para as condições do mercado de trabalho brasileiro, e você só vai conseguir preencher as duas condições, idade e tempo de contribuição, não aos 65, mas aos 73 anos. Falei, está vendo, senador? Tem que mudar isso. Né? Vamos ver mais um filminho aqui. O governo quer impor no Brasil regras para a reforma da Previdência muito mais duras que as dos países europeus. Isso não é justo. Nem enfrentamos as desigualdades sociais dos séculos XIX e XX. Mas, além de desigualdades, temos muitas diferenças regionais. A expectativa de vida no Brasil é de 75 anos. Mas em 18 estados ela é menor do que a média nacional. No caso dos homens, em mais da metade desses estados, ela varia entre 66 anos e 71 anos. Resumindo, em quase 60% dos municípios brasileiros, a expectativa de vida é inferior a essa média nacional. E menos de 1% dos municípios brasileiros têm IDH semelhante aos países europeus, que inspiraram a reforma da Previdência. O que ninguém conta para você é que 40% dos nossos municípios têm IDH semelhante ao de países como Botsuana e Uzbequistão. E 25% dos municípios têm IDH próximo do padrão da Nigéria e do Congo. Concluindo, 65% dos municípios brasileiros têm IDH semelhante ao de países africanos. E menos de 1% tem IDH próximo ao dos países europeus. Como a reforma de Temer foi inspirada nos países desenvolvidos, ela só seria adequada para menos de 1% dos municípios brasileiros. Mesmo em uma só cidade como São Paulo, as desigualdades são imensas. A expectativa de vida no município de São Paulo é de 78 anos. Nos bairros mais ricos, ela chega a quase 80 anos. Mas em bairros mais pobres, como Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela e Iguatemi, ela varia entre 54 e 57 anos. E São Paulo, você sabe, é um retrato do Brasil. Diante de tudo isso, eu acho injusto adotar no Brasil regras previdenciárias superiores às dos países desenvolvidos. E você? Acha justo?
6 filmes lindos. São 7 filmes, tem mais um agora. Eu não vou ficar passando, né? Se vocês quiserem, continua. Querem? Mais um? Mais um, passa mais um aí. O 4. Vai sempre acabar com você acha justo? Essa é a pergunta, né? Você acha justo, né? O que vai acontecer? Aqui é para os estudantes, estudar ou trabalhar? A reforma da Previdência proposta pelo governo vai fazer com que o jovem entre muito cedo no mercado de trabalho e não tenha tempo para estudar. Pela proposta original, para ter direito à aposentadoria integral aos 65 anos, ele precisaria, primeiro, começar a trabalhar com 16 anos em um emprego com carteira assinada. Depois, permanecer nesse emprego e, finalmente, contribuir durante 49 anos. Um engenheiro que terminou a universidade com 24 anos e começou a trabalhar com 25, por exemplo, só iria se aposentar com 74 anos. Um médico formado com 27 anos, só com 76. Caso vivam até 74 ou 76 anos, esses jovens teriam direito a uma aposentadoria de no máximo R$5.000. Será que eles vão viver até 74 ou 76 anos? E se viverem, por quanto tempo receberão os benefícios? A sociedade pressionou e o governo reduziu o tempo de contribuição de 49 para 40 anos. Mesmo assim, 40 anos é superior ao praticado em muitos países desenvolvidos, onde, em média, se contribui 35 anos. Nesses países, os jovens entram no mercado de trabalho por volta de 23 anos. No Brasil, 46% dos homens urbanos e 70% das mulheres rurais começam a trabalhar com 14 anos, ou até menos. Todos dizem que a educação deveria ser prioridade, não é? Mas, com essa reforma da Previdência, os jovens serão empurrados precocemente para o mercado de trabalho e não terão tempo para se dedicar aos estudos. Também não vai ser garantido que terão proteção digna na velhice. Você, que é mãe de um jovem de 15 anos, agora sabe que seu filho poderá estar desprotegido no futuro. Você acha justo? Então, o governo diz, né, que ele precisa fazer essa reforma porque o déficit aumenta em mais de 30 bilhões ao ano. Então, ele mostra esse gráfico aqui. Esse é o gráfico que está sempre aparecendo na televisão, Sardenberg, o pessoal da Globo News, né? Lá em cima, na linha verde, está o crescimento da receita. Embaixo, na linha azul, está o crescimento do gasto. Embaixo, o crescimento da receita. Então, em 2016, que é o último dado, a despesa teria chegado em 515 bilhões, a receita em apenas 364 bilhões, o que significaria um déficit em 2016 de 151 bilhões. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Vocês podem anotar esse número, 151 bilhões? 151 bilhões de déficit na Previdência do trabalhador do setor privado. Depois eu vou mostrar do setor público. Tá? E aí, isso é o dado até 2016. Em 2017, supostamente, esse dado subirá para 260 bilhões de reais pelos cálculos do governo. Então, vamos ver se a coisa é assim mesmo. Nossa, o que tem determinado esse resultado para nós? Quer dizer, por que tem se agravado? Não para nós o déficit, mas a queda do superávit da Previdência. O que tem acontecido? Por que tem caído? Aí, a tese básica aqui é que o resultado fiscal da Previdência ele é determinado de fora para dentro da Previdência. Não são os parâmetros
como idade de aposentadoria, tempo de contribuição, valor do salário mínimo, não é isso que tem determinado o gasto e, portanto, o resultado negativo. O que tem determinado o resultado fiscal da Previdência Social no Brasil é o ataque sobre as receitas desse sistema. Então, o governo ele nunca diz o quanto ele derrubou, o quanto ele dilapidou, o quanto ele desfalcou as receitas do sistema de previdência. Então, o governo federal desfalca de duas maneiras. Uma forma indireta, através da política macroeconômica deliberadamente recessiva, e é o que eu quero fazer uma pausa, quer dizer, o governo, ele faz, se ele quisesse fazer uma política de crescimento e de desenvolvimento econômico, ele precisaria intervir, porque, deixada a liberdade do mercado, nenhuma sociedade se desenvolve e cresce. Da mesma forma, se ele quiser provocar uma recessão, ele precisa intervir. Então, toda a política macroeconômica é um ato de Estado, é um ato de escolha política. E o governo decidiu escolher a recessão, porque se ele não fizesse a recessão, ele jamais conseguiria derrubar o salário mínimo, em primeiro lugar, porque o salário mínimo cresceu em 73% entre 2003 e 2015, então não é possível derrubar um salário que cresceu nessas proporções, com uma produtividade estagnada na indústria, né, criou o conflito distributivo, criou o conflito de classes, e o governo precisava jogar a economia na recessão para rebaixar esses salários e gerar lucro no setor produtivo, que esse lucro estava caindo há muito tempo. Então, a recessão é necessária para isso, para dobrar a espinha dorsal dos sindicatos e conseguir promover a queda dos salários. Em segundo lugar, a recessão é planejada para fazer as reformas. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma, enfim, dos direitos sociais. Porque você só consegue fazer uma reforma com esse patamar de desfalque sobre direitos sociais se os sindicatos estiverem paralisados pelo desemprego. Você consegue propagar um desalento tão grande com a recessão que aí não há resistência a essas reformas. Então, a crise ela é construída na prancheta dos ministérios e do Banco Central. Depois que esse resultado for produzido, eles vão dizer, está vendo, nós fizemos o ajuste e agora nós vamos crescer. Mas, na verdade, o ajuste foi feito para retirar todos os direitos sociais, porque sem ele não é possível. Né? Não é possível. Em terceiro lugar, você faz uma recessão para gerar um déficit. Você produz o déficit, você caminha na direção da construção de um déficit, porque senão você não convence a coletividade, inclusive a classe trabalhadora. Né? As pessoas que trabalham comigo dizem assim, não, Denise, é uma questão matemática, né? Se o déficit cresce todo ano, tem que cortar gasto. Como você não entende isso? É questão matemática. Eu falei, bom, como é que você faz a matemática? Como é que é a sua matemática? Né? A matemática do governo é a seguinte, vou fazer uma recessão, vou destruir as receitas do sistema de seguridade social, vou provocar o déficit, e aí depois eu digo para a população, está vendo? É irremediável. Vocês vão ter que aceitar que vocês vão perder direitos, porque é uma questão matemática. Né? E como é que o governo faz a matemática dele? Primeiro ele vai pela política macroeconômica e corta radicalmente o investimento público. Né? O investimento público nesse país é uma vergonha, é menos de 1% do PIB. Teve um ano que ele foi 0,9% do PIB. O investimento na China, né, é de 40% do PIB, investimento público na China. Como é que a gente quer competir com um Estado que não investe? Né? Mesmo na época do PAC, os investimentos públicos chegaram no máximo a 2,5% do PIB. Quando entra o Temer, ele destrói o PAC, destrói completamente o PAC. E o gasto com investimentos desaba. Além disso, né, o governo fez enormes renúncias de receitas de contribuições sociais, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que foi a ruína. Então, quando o governo pratica corte radical de investimentos, juros elevados, um câmbio valorizado que destrói a competição, a competitividade da indústria nacional, destrói os empregos na indústria, que são os empregos de salários mais altos, e o maior número de empregos formais é na indústria, portanto, a principal arrecadação da Previdência é do setor industrial. Eu insisto na tese de que não dá para falar de Previdência sem falar na estrutura produtiva no Brasil. Né? Esse é um patamar, não dá para nós termos um sistema de proteção social se nós não desenvolvermos a indústria nacional. E uma redução brutal do crédito público.
Ora, são todas medidas altamente recessivas, né? O governo retirou o crédito público da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e principalmente do BNDES. O resultado disso é uma queda brutal na produção industrial. Olha o desastre. Um gráfico desse já seria suficiente. Já seria suficientemente chocante para mostrar para a sociedade que essa é uma política deliberada. Ninguém perde indústria assim entre 2014 e 2016 num desastre. Isso aqui é a produção industrial trimestre a trimestre. Caiu menos, na medida anual, menos 3% em 2014, menos 8,3% em 2015, menos 3,8% em 2016, 17% de queda em 3 anos. Isso acaba com a Previdência Social. Os maiores salários estão na indústria e o emprego formal está na indústria. O governo sequer vem pedir desculpa aos trabalhadores brasileiros por tamanha incompetência. Mas não é incompetência, isso é deliberado. Isso é buscado, isso é estratégico, né? Aqui está a desindustrialização, a comparação do Brasil com os outros países emergentes industriais e com os países menos desenvolvidos. A linha lilás é o Brasil. Todo mundo teve um desastre aqui em 2019, mas houve uma recuperação e há uma estabilidade entre 2012 e 2015. O Brasil não. O Brasil foi o país que mais se desindustrializou no mundo. Gente, isso é estratégico. Para conseguir um resultado tão ruim desse, você precisa se esforçar muito. Né? Se esforçar muito. Então, aí a taxa de desemprego sobe, um absurdo. Né? Recentemente, a equipe do presidente Michel Temer foi para a televisão soltar fogos porque tinha caído o desemprego. Certo? Aí a gente vai conferir o que foi que diminuiu. O que aconteceu foi o seguinte: o número de empregos com carteira assinada se manteve exatamente o mesmo. Não aumentou nada, pelos dados da RAIS. Quando a gente vai olhar, o que foi que aumentou? Aumentou a ocupação por conta própria e aumentaram os empregos no setor informal. Isso para a Previdência não é nada. Isso não contribui em nada para a Previdência. E a sociedade se deu conta de que essa quedinha aqui nos empregos significou uma queda de renda de 21%. Né? A massa salarial cai, né? O rendimento médio real mensal dos ocupados entre o segundo trimestre desse ano, né, e o primeiro trimestre desse ano, cai 21% a renda. E o governo solta fogos. Olha só, caiu o desemprego. Caiu o desemprego e a renda também. Muito mais ainda. Né? Então, isso é um desastre. Isso diminui de forma real a arrecadação de recursos do governo. Né? E aí, o total de novos pobres no país, medido pela renda domiciliar per capita de até R$ 223, que é a medida da ONU, aumentou em 5,9 milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas a mais. Né? A maior parte delas concentrada no Nordeste, né? Mostrando aí uma piora da desigualdade social em 2 anos. Em 2003, 27,9% da população era considerada pobre. Esse número caiu para 8,4% em 2014, e em 2016 ele salta para 11,2%. Então, esse aumento do número de pessoas pobres, né, é a tônica por conta do desemprego e pela situação no Nordeste. O Nordeste sofreu a regressão total. O Nordeste hoje está igual a 2003, os dados sociais de lá. Então, a receita das contribuições previdenciárias, evidentemente, desabou. Né? Crescimento negativo em 2015 e em 2016. Mas de onde vem isso? Da política macroeconômica recessiva e da política de desoneração tributária. Aqui está as receitas da Seguridade Social. Está muito esquisito esse gráfico. E aqui o gasto. Reparem bem, eu costumo dizer o seguinte: se distorceu, tá, gente, meu gráfico, eu jamais deixaria assim, meus alunos que estiverem por aqui, por favor, eu jamais botaria essa escala. O meu Excel jamais me permitiria fazer essa escala, mas o gráfico ficou meio tortinho nessa versão. Mas dá para ver o seguinte: se alguém viesse aqui, essa é a taxa de crescimento anual real dos gastos com benefícios previdenciários. Olhasse para isso e dizer, não é preciso fazer uma reforma da Previdência, porque a cada ano que passa, a taxa de crescimento anual é cada vez menor, a tal ponto que é 0 em 2015. Por que o governo faria uma reforma da Previdência? Mas o governo anuncia, inclusive o governo Dilma, que vai fazer uma reforma da Previdência. Né? E, inclusive, faz a reforma em 2015, em janeiro de 2015. Né?
E isso já permitiu um crescimento zero dos gastos previdenciários em 2015. Quer dizer, não precisava fazer reforma mais nenhuma. Mas entra o governo Temer e diz, vou fazer uma reforma. Quando ele anuncia a reforma, as pessoas correm para se aposentar. Há uma corrida para as aposentadorias e o gasto salta em 9,6% em 2016, provocado pelo anúncio da reforma da Previdência. Quer dizer, o governo que diz que quer corrigir o déficit é o mesmo governo que provoca o déficit. E olha a proporção de aposentadorias no setor público. Olha o tamanho, quer dizer, hoje em 2016 a gente sabe que a média mensal de novos aposentados é de, está ali, ó, né, quase 2.000 pessoas ao mês no serviço público estão se aposentando. Se você for hoje pedir aposentadoria no serviço público, você vai esperar muito, porque a fila é gigantesca. É uma coisa assombrosa, né? Quer dizer, quase 2.000 pessoas aqui se aposentando ao mês, só no serviço público, por conta do anúncio da reforma da Previdência. Então, o governo não vai cortar gasto, ele vai aumentar gasto, certo? Que as pessoas vão... ele vai ter que contratar para substituir minimamente. E vai ter aposentados e trabalhadores ativos, vai ser um gasto maior. Então, aqui é uma tabela mostrando para vocês o quanto o governo abre mão de receitas tributárias. No ano de 2017, por exemplo, isso aqui é tudo do Ministério da Fazenda, não estimei nada. Quem estima é o Ministério da Fazenda. No ano de 2017, está estimado que vai fechar o ano com todos esses refis dos trabalhadores rurais, refis da bancada ruralista, refis das empresas, o super refis, que foi feito agora esse ano, a estimativa é de uma perda de receitas de 284 bilhões de reais. 284 bilhões, 846 milhões, 4,19% do PIB. Quanto foi que eu disse que era o rombo da Previdência para vocês ainda agora? 151, esse número já é esquisito, né? 151, né? Quase o 171. O 151 é o déficit, o governo está renunciando a 284 bilhões. Só da Seguridade Social, que é essa área verde aqui, só da Seguridade Social, estimativa de perda de 151 bilhões de reais. Eu não disse que o déficit era de 151? Pois é, 151 de desoneração aqui, cobriria o déficit se o governo fizesse um mínimo de esforço para reverter as desonerações. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, o que é 151 bilhões de reais em termos orçamentários? Não, o que é 284 bilhões em termos orçamentários? É maior do que tudo que o governo gastou com educação, saúde, transportes, assistência social e ciência e tecnologia. Se você somar esses 5 orçamentos, dá um valor menor do que tudo que o governo gastou, que o governo abriu mão de receitas. Ou seja, daria para dobrar o SUS, dobrar o orçamento de educação, dobrar o orçamento de assistência social, o orçamento de transporte, de ciência e tecnologia. É isso que representa. A boçalidade, né? E aí a gente pergunta o seguinte, quem são esses favorecidos, né? Quem são os favorecidos? Aí você vai ver, na área de saúde, os hospitais, planos de saúde, né? Os laboratórios. Aí você vai sair para o setor siderúrgico, as empresas siderúrgicas todas desoneradas, o setor exportador todo desonerado, a área rural, os grandes produtores rurais todos desonerados, certo? Claro que os microempreendedores individuais também são desonerados, mas eles representam 25% desse valor, né? Então, aí vem a segunda pergunta, tá bom, e aí o que o governo ganhou com isso? Por que ele desonerou? Aí a estratégia era a seguinte, nós vamos desonerar sob a justificativa de que os investimentos vão ser estimulados. Pois bem, o auge das desonerações começa, porque a gente está desonerando há muito tempo, desde 2009, que essa desoneração começou. Mas a partir do governo Dilma, elas começaram a dar saltos. E aí você se pergunta, então o investimento aumentou? Não. O investimento só fez cair. Esse tempo inteiro a gente tem quedas trimestrais consecutivas no investimento privado. O que faz qualquer economista dizer, bom, então não funcionou a política, vamos reverter. Só que a política não era para gerar investimento. A política é para gerar privilégios. A política é para transferir renda. Não é para gerar investimento. Investimento é só a justificativa.
né? Então, aí vocês me perguntam mais uma vez, bom, mas tem alguma condicionalidade para abrir mão dessas receitas? Não, não tem. O governo não exigiu o cumprimento da legislação trabalhista em troca dessa renúncia de receita, não exigiu o cumprimento da legislação ambiental, o cumprimento da legislação previdenciária, não exigiu postos de trabalhos para deficientes físicos, negros ou minorias, não exigiu nada. Foi dado assim, de forma gratuita, sem nenhuma condicionalidade, sem nenhuma exigência. Isso é uma brutal transferência de renda anual, né? Então, vocês estão vendo, a renúncia é de 4% do PIB. Quanto é o déficit dos servidores, que eu disse para vocês ainda agora? 0,9% do PIB. É o déficit no sistema de previdência dos servidores públicos. E, repito, esse déficit vinha caindo desde 2012. Ele se estabiliza em 2014 e 2015 e cai em 2016. Aí você pensa, pô, caiu o déficit, não precisa mais fazer a reforma. Não, agora o governo quer, agora é que ele quer mesmo. Por quê? Porque quem precisa dessa reforma é o sistema financeiro. Quem se beneficia com a reforma? Tem 4 grupos. Está gravando? Está gravando? Está gravando, Renato? Tá. Tem 4 grupos que se beneficiam com a reforma da Previdência. Em primeiro lugar, obviamente, os bancos, porque eles hospedam todos os sistemas de previdência privada complementar, né? E depois eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um estudo mostrando o que eu chamo de financiarização da Previdência, que é o governo precarizar o sistema público de previdência como uma necessidade para que as pessoas, ao não se sentirem amparadas pela Previdência Pública, busquem um plano privado de previdência social. Ora, é claro, se eles estão, os jovens de hoje estão vendo que a possibilidade de se aposentar é nenhuma, porque poucos vão chegar aos 73 anos, poucos vão conseguir contribuir por 25 anos, eles vão para um plano privado de previdência complementar. Os meus alunos em sala de aula dizem, professor, olha só, eu acho que a senhora está certa, mas me diga, não é o caso de eu fazer um plano privado? Porque olha essa reforma, olha o que o governo destrói a receita, como é que eu posso confiar que vai ter alguma coisa quando chegar a minha vez, daqui a 25, 30 anos? Né? Então, quer dizer, há um discurso de deterioração da imagem do sistema público de previdência, né? de declaração de falência do Estado, que é uma vergonha, porque não existe isso. Vocês estão vendo a quantidade de receitas que o sistema tem, que o governo abre mão, para empurrar as pessoas para irem num banco e fazer um plano privado de previdência complementar, né? Então, o que aconteceu? Só com o anúncio da reforma, segundo dados da Ambima, a captação líquida dos planos privados de previdência foi de 48 bilhões de reais em 2016. O governo nem precisa fazer a reforma. Os bancos já conseguiram o que eles queriam. 46 bilhões de reais de aumento líquido na carteira dos fundos de previdência. Está lá na frente, depois eu mostro o quadro para vocês. Então, esses são os primeiros beneficiados com o anúncio de uma reforma da Previdência. Eles vão rechear a carteira deles com novos clientes expulsos do sistema público de previdência. É exatamente o mesmo processo da saúde pública. Você deteriora o SUS, as pessoas acham que não vão mais encontrar aquela cirurgia que elas necessitam, o exame que elas necessitam e nem o médico especialista. Então, elas vão e fazem um plano privado de saúde. E aí você faz a financiarização do setor de saúde, né? Beneficiando tudo isso. E a gente mostra, inclusive, que os grandes fundos private equity, holandeses, americanos, fundos europeus, eles estão vindo aqui comprar os planos de saúde, comprar os hospitais, certo? Para depois alavancar o valor desses ativos e vender em bolsa 5, 6, 7 anos depois. O retorno dessas empresas estrangeiras chega a ser de 3 vezes o valor investido. Como é que elas asseguram essa rentabilidade? Com a correção das prestações pagas aos planos de saúde. Ano passado, né, a inflação foi de 6,5%, a correção dos planos de saúde foi de 15%. Então, você só consegue isso porque a Agência Nacional de Saúde permite uma correção das prestações
extremamente altas, que, por sua vez, remuneram os planos, que remuneram os fundos private equity, que são holandeses, americanos, canadenses, principalmente, que vêm investir no Brasil, passam aqui um tempo, cevam esses planos às custas da renda das famílias brasileiras, e depois vendem em bolsa, ganham 3, 4, 5%, 5 vezes mais, né, do que aquilo que eles aplicaram, assim é bom demais. Né? Então, você privatiza a Previdência, privatiza a saúde, privatiza a educação. Eu tenho um estudo só sobre isso, mostrando a financiarização do espaço público no Brasil. Então, esse é o mesmo processo que acontece aqui com a Previdência. Só, por último, só para fechar aqui, né, só para mostrar a perda que nós tivemos com o refis dos estados e municípios, a União resolveu conceder perdão aos débitos para com o INSS dos estados e municípios. Tudo bem, estão quebrados, vão pagar mesmo, né? Conceda o perdão, mas olha só, deposita o que pertence à Seguridade Social no cofre da Previdência, certo? Porque o governo abriu mão de 30 bilhões de reais só de dívida dos municípios com a Previdência. Pode perdoar, quer perdoar? Perdoa, mas devolve, reembolsa a Previdência. O governo não faz isso, o que é uma deterioração na receita. Né? Os produtores rurais, aqueles pobrezinhos que, né, dominam a bancada no Congresso, tiveram um perdão de dívidas que significou 100% de perdão dos juros e mais de 80% do perdão das multas. E o parcelamento em 15 anos, certo? Por que não aparece aqui? Não está aparecendo aqui. Não. Não aparece porque o quadro não entra todo aqui. Né? Mas os 10 bilhões de multa, de dívida parceladas, não está aparecendo aí no quadro, mas está aí também o refis das empresas. O refis das empresas implicou o que a gente chama o super refis, numa perda absurda de 28 bilhões de reais para a Previdência. Então, se vocês forem somar, perde 10 bilhões da bancada ruralista, perde 30 bilhões para os municípios, perde mais outros 30 bilhões para os estados, e perde mais 28 bilhões para as empresas, né? Só esse ano, para garantir a reforma da Previdência e a sustentação política do presidente Michel Temer no poder. Então, quem está pagando essa conta? A Previdência. O presidente Michel Temer está conseguindo se sustentar lá na presidência da República às custas do orçamento da Previdência, certo? Esse refis é de dívida. Então, tem mais uma ameaça ao patrimônio brasileiro, que é a medida provisória 795, que, como vocês sabem, foi um pacote de isenções concedidas às empresas estrangeiras que participaram do último leilão da Petrobras. Não preciso nem ser muito eloquente, mas estima-se, pela assessoria do Legislativo e pelo próprio pessoal da Petrobras, que nós vamos perder, entendam, 1 trilhão de reais de recursos do pré-sal. Ao ano, só de Previdência, com essas empresas que ganharam, nós vamos perder 40 bilhões ao ano, só para a Previdência, sem contar os outros tributos. Essas empresas, para elas vai ser permitido deduzir do imposto de renda todas as despesas com ativos que elas tiverem. Leia-se, todas as compras de máquinas, equipamentos, matérias-primas, bens intermediários, todo o gasto que elas tiverem, elas vão poder deduzir do imposto de renda. Elas vão ter devolução. Nós vamos pagar para elas ficarem aqui, porque elas vão ter devolução. Certo? Então, com base no quê? Quem autorizou? Como assim um governo entrega para as empresas estrangeiras um patrimônio brasileiro e a arrecadação que era prevista para ir para a educação, para a saúde, para a Previdência, e entrega sem a nossa permissão? Com que autorização? Com 0% de aprovação? Sim, porque quem tem 3% de aprovação, só tem 3% porque a margem de erro é essa. A margem, não pode ter 0 de aprovação, entenderam? Tem que ter a margem de erro. Então, colocando a margem de erro, o presidente tem 3%. Certo? Porque, estatisticamente, tem que ter um número positivo. Não pode ter um número negativo porque tem a tal da margem de erro. Então, é uma coisa imperdoável. Né? Ontem, o ministro da Fazenda foi questionado sobre a desvinculação das receitas da União. A repórter perguntou para ele assim, ministro, está sendo estudado a retirada da desvinculação das receitas da União do PIS-COFINS?
Aí ele falou, não sei, estamos estudando. Não sei, estamos estudando. Imagina, o governo aumentou esse percentual de 20% para 30% em julho de 2016. O que significou uma perda para a Seguridade Social anual de 61 bilhões de reais. É isso que se perde anualmente com a desvinculação das receitas, 61 bilhões de reais. Se vocês passarem a régua e somarem tudo que eu já falei aqui, vocês vão ver que o que não falta é recurso, certo? Para o sistema de proteção social. Por último, tem a dívida ativa. Vou encerrar já, Maria Lúcia, é a última coisa. A dívida ativa é o quê? São os devedores da Seguridade Social, da Previdência principalmente, que já estão inscritos pela Procuradoria da Fazenda Nacional e ajuizados para pagarem os seus débitos. Bom, mas eles podem ficar tranquilos porque o governo não está nem apto e nem desejoso de incomodá-los. Eles podem ir à praia, sentar debaixo da palmeira e tomar água de coco, porque nesse país ninguém persegue devedor, principalmente se ele for um influente empresário ou um banqueiro. Então, entre os 500 maiores devedores inscritos na dívida ativa previdenciária, estão grandes corporações. Desses 500, 100 bilhões são imediatamente recuperáveis. Porque costumam dizer para nós, que defendemos a Previdência, que essa dívida é irrecuperável. Não, a Procuradoria da Fazenda Nacional fez um estudo mostrando que 89 bilhões e 700 milhões tem uma recuperação média, mas 10,3 tem uma alta recuperação. Então, 100 bilhões podem ser recuperados com algum esforço imediato. O resto, de fato, tem 70 bilhões de recuperação remota, porque as empresas desapareceram, etc. e tal. Agora, quem são esses devedores aí? Na lista dos 500 maiores devedores está a JBS, né, que deve 1 bilhão e 800 milhões, está o município de São Paulo, que deve 549 milhões, a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco, coitadinho, 465 milhões, com um lucro de 18 bilhões anual, né? Mafriga, Vale, Banco do Brasil, quer dizer, as instituições financeiras, leia-se os bancos, devem 124 bilhões à União. Então, eu pergunto para vocês, o governo vai se esforçar em fazer uma reforma do lado da receita? Ou ele vai escolher uma reforma do lado do gasto? Porque tem duas formas de você equilibrar um orçamento, ou pelo lado da receita ou pelo lado do gasto. Do lado da receita, ele tem que enfrentar os bancos. Né? 124 bilhões de dívida com a União, ele teria que ir fustigar o pessoal do andar de cima, os tubarões lá de cima. Isso é muito difícil, os caras patrocinam campanhas políticas, os caras pagam muito bem no Congresso. Fazer o quê? Então, vamos pressionar os trabalhadores. Vamos lá fazer uma reforma igual à da Europa. Porque nós precisamos ser exemplares, nós precisamos cortar na carne para dizer ao mercado que a gente faz o equilíbrio fiscal. Do lado de quem você está brincando, está jogando esse jogo? Do lado de quem? Né? Então, isso é uma brutal transferência de renda que provoca um enorme empobrecimento. As pessoas não têm noção da magnitude da transferência de renda. Isso são recursos, 124 bilhões, que tinham que estar à disposição do cidadão brasileiro. Porque é dinheiro nosso, que o governo abriu mão em favor das empresas. Com autorização de quem ele faz isso? Certo? Quem autoriza o governo a fazer isso? Que Estado é esse? Então, a coisa fica mais difícil. Eu ia mostrar para vocês aqui quais são os deputados e os senadores que devem estar aí, as dívidas milionárias das empresas dos deputados e senadores. Né? 1 em cada 7 deputados deve ter uma empresa que deve à Previdência. Certo? O líder das dívidas aí é o senador Fernando Collor, mas tem também o senador Jader Barbalho, Cidinho Santos, né? Entre os deputados está lá o Marinaldo Rezende, a Elcione Barbalho, esse povo se reproduz. Né? Então, esses mesmos deputados e senadores que devem a Previdência vão votar a Previdência. Então, nós estamos na mão desse Congresso. É esse Congresso que tem deputados e senadores com empresas, ou eles são sócios, ou eles são diretores, mas eles participam de empresas que devem à Previdência Social. Não é?
Aqui é a liberação de verba, depois eu posso até mostrar para vocês isso. Tem um custo aí da sobrevivência, e aqui está a estimativa de sonegação, que eu falei para vocês ainda agora. Quer dizer, o governo perde 103 bilhões de reais ao ano com a sonegação só sobre a contribuição sobre a folha. 103 bilhões de reais ao ano. Né? Então, essa é a medida de quanto o governo se esforça para aniquilar o orçamento da Seguridade Social, dilapidando as receitas. Aí depois que ele faz todas essas investidas e leva o sistema ao déficit, porque em 2016 a Seguridade Social teve um déficit, né, provocado por esse tipo de política. Depois de décadas de superávit, ano passado a Seguridade Social teve um déficit de 54 bilhões. Mas, se você olha para trás, né, a Seguridade Social foi saqueada por legítimos superávites até 2015, que resultaram numa média anual de superávit de 50 bilhões de reais. Eu pergunto para vocês, para onde foi esse dinheiro? Para onde foi o dinheiro de todos os anos anteriores de superávit? A média anual é de 5 bilhões de superávit ao ano. Vou mostrar aqui para vocês. 5 bilhões de superávit ao ano. Aqui. Receitas, despesas da Seguridade Social e aqui o resultado. Tá? O resultado aqui, essa estatística pega de 2005, mas ela podia vir de 1989. De lá até aqui a gente tem superávit. 2016 é o primeiro ano de déficit, em função da enorme renúncia de receitas. 50 bilhões ao ano, o resultado médio superavitário. Agora era a hora, né, do governo dizer, vou dar um passo atrás na renúncia de receitas, vou cobrar os devedores, vou evitar a sonegação, vou insistir para que as empresas compareçam com as suas contribuições. Qual é a resposta do governo? Eu vou aumentar a idade, eu vou aumentar o tempo de contribuição, eu vou diminuir em 70% o valor dos benefícios, eu vou tornar a aposentadoria inviável. Essa é a resposta do governo. E nós vamos fazer o quê? Obrigada pela paciência, gente. Bom, obrigada, Denise. Nós já estamos meio no adiantado da hora, mas eu abriria para, se alguém quiser fazer alguma pergunta a elas. Sabe o que falar no microfone? O governo, boa tarde. O governo, é verdade que o governo vai tirar o aumento por titulação? Eu li isso essa semana. Os reajustes que estavam previstos para 2018, eles foram congelados por essa medida provisória que foi editada. E os reajustes, eles significam um aumento... Progressão vertical, eu li sobre progressão vertical. Essa medida provisória não tem isso, não fala isso. Essa medida provisória que foi editada agora não traz isso no texto. E já está vigente esse congelamento? Está vigente e é objeto de algumas ações de inconstitucionalidade que aguardam a apreciação do Supremo Tribunal Federal. Obrigada. Essa pergunta sua, né, tem surgido muito. Mas, na verdade, há uma discussão sobre isso, mas isso não está escrito na medida. Não está escrito na medida. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bom, nós pretendemos, né, ir para a Candelária, sei lá, é a Candelária que a gente vai? Não sei. Né? Isso, para o ato. Né, nós, mais uma vez,
esse evento hoje, né, pretendeu ser parte dessa mobilização nacional, do Dia de Mobilização Nacional, e eu considero que esse é um evento, né, muito importante para ser feito, ser refeito, né, como formas de mobilização. A gente aqui teve, né, esclarecimentos bastante importantes a respeito de medidas, de problemas que nos afetam, que afetam a todos os trabalhadores, e, portanto, com isso nós nos armamos para efetivamente, né, ter algum tipo de ação, para a gente não ir para a rua só para ficar gritando, né, mas para começar a fazer propostas, né, e, enfim, esclarecer a população de uma maneira geral sobre isso. Então, acho que isso é parte da mobilização e é uma parte que tem desdobramentos bastante relevantes. Então, agora vamos para a rua, vamos gritar na rua, depois de estarmos bastante esclarecidos a respeito desses problemas sérios. Eu agradeço muito a Ana Luísa, né, e a Denise, né, pelo esse esforço de estar aqui nesse dia, para, enfim, trazer esses conhecimentos que elas têm a respeito, né, desses problemas. E eu tenho certeza que elas continuam bastante disponíveis, né, para qualquer dúvida, né, no e-mail. Denise é professora do Instituto de Economia, Ana Luísa é professora aqui da Faculdade de Direito, né, Ana Luísa também é assessora jurídica da ADUFERJ, e Denise é uma associada da ADUFERJ, né, bastante militante, né, e que está sempre às ordens para qualquer dúvida que a gente tenha. Então, muito obrigada a todos. Beline? Ô, Beline, você trouxe o Está lá na defesa de vocês, tem dinheiro, eu provo, vocês pode botar.